Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, está de volta à Política Local, comigo, Francisco Alves Rito, com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Nuno Matias, vereador em Almada, eleito pelo PSD. Bom dia a todos, bom dia também aos ouvintes. Temos ainda apenas Manuel Pisco e Nuno Matias connosco, já em direto. Ainda falta juntar-se-nos o Ivan Gonçalves, mas vamos já começando. Os três temas são a auditoria em Setúbal, que concluiu que Dores Meira pode ter cometido um crime de peculato e que usou indevidamente cartões de crédito da autarquia e recebeu ajudas de custo a que não teria direito. É o primeiro tema. Depois, como segundo tema, as autárquicas. Vamos fazer um ponto de situação. Desde agosto, durante as férias, algumas coisas aconteceram no que diz respeito às autárquicas. Vamos ver o que é que os nossos comentadores destacam. E, como último tema, a Península de Setúbal vai ter um financiamento específico para a inovação, revelou o Presidente do Banco Europeu de Investimento, que esteve em Setúbal na semana passada. Vamos então dar início ao programa. O Ivan Gonçalves também já está connosco. Estamos todos então. Começamos pelo primeiro tema, sobre a auditoria. Manuel Pisco, esta auditoria foi feita por uma empresa de revisores oficiais de contas e incidiu sobre os atos de que Maria das Dores Meira já era suspeita, depois de se saber que há um inquérito do Ministério Público em curso. Foi uma auditoria proposta pelo Partido Socialista e que foi aprovada em reunião de Câmara e tem agora este relatório a data de 11 de setembro. Sai nesta altura em que falta um mês para as autárquicas. O que é que quer destacar relativamente aos timings e talvez sobretudo quanto ao conteúdo das conclusões deste relatório? Bom dia a todos, aos parceiros do painel, Francisco e aos ouvintes. Olha, eu não quero destacar nada, O que é de facto aquilo que o Francisco acabou de dizer. O Partido Socialista propôs uma auditoria contabilística ou financeira quando se levantaram as questões que, aliás, o Ministério Público, através da Polícia Judiciária, mandou recolher os elementos, os documentos que foram recolhidos em seu tempo. Agora o processo há de levar um caminho mais longo que é costume levar na Justiça, como nós sabemos, mas a proposta do Partido Socialista foi aprovada na reunião de Câmara. Sei que foi feito um concurso público para selecionar a Sociedade Revisora de Contas para fazer esse trabalho. Quem o fez, independentemente de ter mais renome ou menos renome, foi a Sociedade Revisora de Contas, que foi selecionada nesse concurso público. Portanto, não houve aqui uma escolha do Executivo, né, do Presidente da Câmara, não se escolheu ninguém, fez um concurso público. E depois as coisas levam o seu tempo, como estava aqui em causa, o que era um período, aliás, eu ainda não li o relatório, portanto não estou, quanto à matéria, de facto não estou a considerar coisa nenhuma, não é? Mas acho que foi dado um período, ou foi feito puramente um período entre o último mandato, 21-25, acho que foi, aliás, 17-21, e foi isso que terá sido agora apresentado. Se é um mês antes, se é 2 meses, se é 3 meses, é numa altura qualquer. Se fosse depois das eleições, dir-se-ia o contrário. Pois, tiveram a guardar o relatório para... Estas coisas têm sempre os seus pontos e contrapontos, as suas opiniões. Agora, o que importa... Manuel Pisco, deixe-me só dizer, pode ser útil para algum dos nossos membros do programa, que partilhei o relatório da auditoria na íntegra. Embora sejam 37 páginas, apenas 8 são de conclusões, são o relatório propriamente dito.
Todas as outras, 29, salvo erro, são anexos a essas conclusões. Pode prosseguir. Sim. Pronto, mas quanto à coisa que vem mais à superfície, é o aproveitamento político da campanha eleitoral, mas aí é bom recordar que nestas coisas nunca se sabe quem é que tira vantagem disto, não é? Pode ser a pessoa que se sente vitimizada que vai tirar vantagem disto, e já temos visto isso acontecer muitas vezes, não é? Mesmo em casa que as pessoas são condenadas, nós temos exemplos nos presidentes de autarquias em que, tendo já sido condenados e tendo cumprido prisão, voltaram a eleições e voltaram a ganhar, portanto isso não é critério. Se fosse ao contrário, divulgação posterior às eleições, dir-se-ia que tiveram a guardar, que era para não saber e não sei o quê, alguém mexeu os cordelinhos, coisas desse tipo. Isso é bom, quando a gente costuma dizer, todos dizemos isso, separar o que é da justiça à justiça, o que é da política à política, mas na hora todos fazem a política com os timings da justiça. Neste caso, como era um trabalho contratado especificamente para fazer este levantamento, demorou muito menos tempo que os tempos da justiça e apareceu lá o relatório. Portanto, agora, não creio que se possam tirar ilações quanto a quem é que tem vantagens ou tem desvantagens. O que pode ser, no plano apenas dos atos políticos, mais, enfim, discutível, mas isso cada um toma as suas opções, é o facto do PSD ter vindo insistir no apoio a Maria das Dores Meira, como o líder parlamentar acabou de o fazer ainda ontem, e portanto retirando aquela ideia de que a própria dizia que ele, o PSD ou a AD, não a apoiava aqui, não era independente apenas e não era apoiada pelo PSD, não, o secretário-geral do PSD veio o secretário-geral não, o líder parlamentar do PSD veio dizer claramente que a apoia, independentemente da informação que apareceu, que a apoia, portanto é de facto que é a candidata do PSD, não temos dúvidas nenhumas, mas as coisas, pode ter muita discussão, mas eu creio que o resultado das eleições não é por aí que se vai editar. Quanto às conclusões do relatório, imagino que para si nada seja surpreendente, mas eu chamo a atenção de um aspecto. Não é surpreendente, desde que a coisa veio a público, não é? É surpreendente, porque, eu peço desculpa, não haja aqui mal-entendidos. Os vereadores, eu posso lhe garantir isso, nunca tiveram conhecimento desse tipo de procedimentos. Portanto, é surpreendente agora vir-se dizer que havia esse tipo de gestão interna da própria, não é? Eu estou a dizer que não era surpreendente quanto àquilo que são os principais factos que eram atribuídos a Dores Meira, designadamente o uso de cartões de crédito de forma indevida e o recebimento também indevido de ajudas de custo. Sim, isso já tinha vindo a público, portanto por aí não surpreende. No entanto, esta auditoria mostra outras coisas, portanto faz aqui um zoom sobre essas práticas e mostra, por exemplo, que existiam cerca de 20 mil euros de ajudas de custo pagas a Dores Meira que nem sequer têm qualquer tipo de comprovativo, independentemente de ser um documento regular. Ou não, no caso das outras, neste caso nem sequer havia documento nenhum, não havia comprovativo de despesas de ajudas de custo e de pagamentos com o cartão de crédito. Isto também nos remete para a questão do próprio sistema de controlo existente na autarquia nessa altura, não é? Pois, mas o sistema de controle na autarquia que houvesse, quer dizer, o pluro financeiro estava de facto com a Presidente também, não é? Portanto, as ordens de pagamento, os processamentos e o controlo desses processamentos passavam todos para a mesma pessoa, portanto, em termos de última responsabilidade, portanto, aí não há maneira de partilhar como é que era feito sequer, não é? Como é que as coisas eram feitas sequer. Agora, no plano político as coisas vão ser discutidas certamente, a campanha eleitoral e os órgãos de comunicação social, evidentemente que não vou deixar de tocar este assunto e de rebater neste assunto, mas o que importa aqui, como desde o início digo, é que a Justiça faça o seu trabalho, que faça o seu apuramento. Se é verdade que houve alguma prevaricação, muito bem. Se houve algum ato ilegal, então que haja consequências disso. Se não é, que se saiba a tempo e horas. Se não é verdade, então que se tirem conclusões. Agora, o que importava aqui é a celeridade da Justiça, que é difícil prometê-la. Já há muitos meses, eu creio que há meses,
que os documentos foram apreendidos, foram levantados pela Polícia Judiciária na Câmara, não é? Portanto, sabe-se, o Ministério Público tem o processo e as notícias que vieram a partir da informação que os órgãos de comunicação conseguiram do processo que estava em investigação no Ministério Público, como sempre conseguem, não é? Significavam que já havia trabalho feito, não é? Agora, quando é que saem resultados? Quando é que sai alguma pronúncia? Quando é que sai alguma alguma pronúncia ou não pronúncia, não é? Quando é que isso acontece, nós não podemos prever, só podemos queixar-nos de que demora tempo demais enfim, não sabemos se demora tempo demais, porque pelo menos até sair a acusação não temos a noção de qual é o âmbito, a profundidade, a extensão da investigação. Para já há apenas alguns indícios de que a investigação pode ser mais complexa do que aquilo que aparenta. Primeiro porque aquilo que são os factos conhecidos aparentam não ser de especial complexidade e, portanto, não se percebe. São simples de investigar, digamos assim. Sim, são simples de investigar. Temos aqui uma investigação que dura há mais de um ano e já estaria, em teoria, concluída essa investigação, e, portanto, isso leva-nos a pensar que pode haver mais complexidade que aquela que pensaríamos inicialmente, por um lado. Por outro lado, nós sabemos também, quando digo nós, digo o setubalense, eu próprio enquanto jornalista, e não é um dado público ainda, creio eu, que esta investigação está a ser conduzida pela Unidade de Combate à Corrupção Nacional em Lisboa e não propriamente pelo Ministério Público em Setúbal, o que também pode ser um indício de que não será um processo tão simples quanto poderíamos pensar inicialmente. Sim, talvez, e sobretudo talvez pelo âmbito temporal, né? Pode ter a investigação justificar que se vá andando para trás até encontrar o início destas coisas, não é? Passava agora para Nuno Matias. Nuno Matias, bom dia também, mais uma vez. Mesmo depois desta auditoria, acha que é normal que dirigentes responsáveis do PSD continuem a defender que o apoio a Maria Dores Meira é algo que não é um erro por parte do partido? Bom, muito bom dia, Francisco, um bom dia também ao Manuel, ao Ivan e a todos os nossos ouvintes. Bom, eu acho que nós temos também que analisar isto em vários prismas. O primeiro foi agora apresentada uma auditoria promovida pela Câmara dentro daquilo que são as suas prerrogativas e depois de uma deliberação. É uma auditoria que necessariamente aponta falhas que devem ser agora avaliadas pelos órgãos oficiais para decidir e analisar e concluir se há ou não intervenções que não cumpriram as normas formais e legais. E como aqui eu já disse também, mais do que uma vez, aqui ninguém está acima da lei, necessariamente, se houver falhas, os prevaricadores devem ser penalizados e devem ser penalizados nos termos formais e legais. Agora, não deixa de ser estranho, em primeiro lugar, que ela apareça agora, porque estamos a falar num período eleitoral em que a campanha está há 2 semanas de começar, e, portanto, parece-me que mais do que uma auditoria tem um timing político de apresentação, e isso logo em si acaba por condicionar e contaminar as eventuais conclusões que até podem estar absolutamente objetivas e inquestionáveis, mas a forma como é apresentada é manifestamente política e, portanto, parece... Mas Nuno Matias, essa sua conclusão lança aqui suspeitas sobre a idoneidade, a boa fé. É importante dizer que eu não estou a pôr em causa o relatório, nem quem o fez. Não, mas mesmo o timing, porque deixe-me só concluir, Nuno, para depois... O Francisco está-me a perguntar, eu estou a dar a minha opinião. Sim, mas deixe-me dizer, não, porque isso é... Diga. Isso é uma conclusão que muitas pessoas, cidadãos, portanto eleitores, também estão a retirar, algumas eventualmente por interesse por estarem de um lado de uma candidatura e procurarem utilizar esse argumento, mas creio que quem tem responsabilidades políticas tem outra obrigação de
de ética relativamente à apreciação destas coisas, não é? Sabendo nós que a auditoria foi aprovada em reunião de Câmara há menos de um ano e que houve um concurso público, que em princípio é garante de que foi escolhida uma empresa que tem a independência e a legitimidade para fazer este trabalho. E, portanto, teremos que ter aqui, dar o benefício da dúvida de que o timing é este, foi agora que ficou concluída. Como é que se poderia fazer, então, para não coincidir com as eleições? Seria legítimo adiar-se agora a revelação pública do relatório para não cair em cima das eleições? Francisco, eu peço imensa desculpa. Nestas questões é objetivo que os timings não são só definidos por quem faz a auditoria, mas também por quem a manda fazer, e portanto certamente não é inocente a data em que se dá a conhecer os resultados da mesma. E portanto eu nem estou a pôr em causa as conclusões, não me vai ouvir dizer absolutamente nada disso. O Francisco acabou de partilhar há um minuto o relatório, nem o tinha visto, nem o tive tempo para ver, naturalmente são 30 e tal páginas, e portanto eu não ponho em causa o que ali está, não me cabe a mim fazer isso. Cabe-me a mim, enquanto cidadão, e até do ponto de vista ético, ter a noção que num sistema democrático como aquele que nós vivemos, é politicamente sensível escolher-se esta data, porque estamos a um mês de eleições. Necessariamente, eu não sei se o que ali está bem ou está mal, certamente há de ter que haver um contraditório que parece-me que, por aquilo que eu ouvi, não foi feito no âmbito desta auditoria. E os órgãos legais e jurisdicionais vão fazer a análise para ver se esta auditoria realmente configura algo que tem impacto do ponto de vista legal e formal. A auditoria tem os seus timings e tem a sua metodologia. Aquilo que me parece que não deixa de ser claro e para o cidadão deve fazer pensar é o timing em que se decide fazer a sua divulgação. Vai-me dizer, bom, mas ela agora é conhecida e, portanto, deve ser reproduzida. Quem é que me garante que não foi feito exatamente do ponto de vista cronológico para ela ser feita agora em cima da hora, e eventualmente até com estas conclusões? E, portanto, parece-me que era importante ter essa noção, sem prejuízo, e quero voltar a destacar que se houve alguma situação incorreta, necessariamente há órgãos para o avaliar e haverá forma de o penalizar. Eu não estou a desculpar ou achar que tudo isto não tem razão de ser, eu não sei, porque se houver necessariamente ninguém está acima da lei, seja qual for o partido, seja qual for o candidato, seja quem for que apoia quem, e portanto se a Maria da Dores Meira procedeu mal, há mecanismos para a penalizar. Se não há justificação, há de haver formas de a absolver e ilibar. Aquilo que me parece é que não anda bem quando se tenta misturar um calendário político num cenário e num sistema democrático com algo que necessariamente é controlado por quem mandou fazer e por quem necessariamente agora deixou de divulgar. Sobre o mandar fazer, já agora, Nuno Matias, eu recordo que esta decisão da auditoria foi aprovada em reunião de Câmara, também com os votos do PSD, e que a deliberação... Com toda a honestidade, quem operacionaliza isto não é o órgão executivo. Sim, mas o prazo de realização da auditoria também constava do caderno de encargos do concurso público, portanto, para ser concluída antes do final do mandato, o que também faz politicamente sentido que esse trabalho seja executado antes do final do mandato, tendo em conta que foi este executivo que o aprovou e que quer ter as conclusões, não é? Isso também faz, creio eu, fazer sentido. Não sei qual é a opinião do Nuno Matias. Não, eu só acho é que não tendo havido possibilidade de haver contraditório no processo de auditoria por aquilo que tem vindo a público, necessariamente nós estamos a falar de um processo que ainda está em andamento. Estar a fazer conclusões a um mês de eleições parece-me que é politicamente sensível e eticamente reprovável. E, portanto, voltando à sua pergunta original, se acha que o PSD, que determinou e decidiu apoiar a candidatura independente de Dores Meira, se deve mudar a sua opinião a um mês de eleições e neste cenário em que nada ainda foi dirimido para saber se há razão ou não, e eu volto a dizer, se houver razão necessariamente tem que haver penalização. Agora, essa questão ainda não foi dirimida porque não houve sequer também escrutínio
do ponto de vista de contraditório para se avaliar se aquilo tem razão de ser ou não. Há uma auditoria, tem indicadores que a confirmarem são realmente graves, e se forem graves tem que haver uma penalização. Eu acho que ainda não houve essa decisão e, portanto, tudo isso é extemporâneo e do ponto de vista de calendário é absolutamente imprudente. Em última instância será o Tribunal a decidir. Espero, Manuel Pisco, já lhe dou a palavra. Deixe-me só dizer aqui uma coisa, que o Nuno Matias estava a dizer, que realmente a conclusão do relatório aponta para factos graves, e um dos indícios é do crime de peculato, que é um crime que pode dar origem à perda de mandato. E estamos aqui numa situação teórica, naturalmente, ainda, de possibilidade de vir a ser eleita uma Presidente de Câmara que depois possa vir a perder o mandato por via judicial. Mas o Manuel Pisco estava a pedir a palavra, espero que seja rápido, porque o Ivan ainda não falou. Sim. Não é rapidamente, algumas coisas que o Nuno Matias está de facto a fazer alguma confusão. A assistência no argumento contraditório não é para aqui chamada, porque uma sociedade revisora de contas não é uma entidade judicial, não está a apurar nem a julgar crimes ou infrações, está a apurar factos meramente e depois apresenta os resultados. Agora, a questão da conveniência do calendário político, eu acho que isto foi em novembro ou dezembro aprovada a proposta do Partido Socialista na reunião de Câmara. Fez-se depois de um concurso público, nunca é de um dia para o outro, é levar um mês ou dois, com certeza deve ter durado, não é? E depois, naturalmente, que era uma coisa que, estando mandar ser feita no mandato deste Executivo, é natural que o prazo fosse para cumprir dentro do mandato do Executivo. Ora, que há aproveitamentos em calendário, pode haver, mas não confundam, o contraditório não é nesta fase. E o que é que o Presidente da Câmara, quando recebe o relatório, fosse agora, fosse mais tarde, fosse na véspera das eleições ou fosse no dia das eleições, o que é que o Presidente da Câmara pode fazer? Aquilo que a lei manda. Se há ali indícios, através de alguma ilegalidade, alguma prevaricação, o que a lei manda é remeter para o Ministério Público. Portanto, isto não concorre em termos de decisão. Mas, Manuel, isso nem sequer está minimamente em questão, como é óbvio, havendo uma auditoria, tem que remeter para o Ministério Público. Adiar? Acha que agora, é legítimo? A sua divulgação é que procura contaminar o calendário eleitoral. Acha que era legítimo que um Presidente da Câmara, recebendo um relatório destes, dissesse: agora não vou divulgar, mantenho em segredo e só depois das eleições é que o divulgo. Depois das eleições já não tem legitimidade para o fazer. Não, politicamente agora para ele é que lhe dá mais jeito, não há dúvida. Dá sempre a jeito para todos quando estas coisas aparecem antes das eleições. Nós já vimos isto dezenas de vezes. Aparece sempre antes das eleições, é evidente. Mas neste caso não há jogo escondido. Estava determinado, devia ser durante este mandato que devia aparecer a auditoria interna. A Câmara também não podia ficar, perante as suspeitas que apareceram, de braços cruzados sem fazer nada. Há de concordar com isso. E, portanto, até não foi o próprio Presidente, nem se deu a propor, foi o Partido Socialista. Agora que aparece o resultado, vamos querer que o Presidente escondesse o relatório para deixar passar as eleições e depois, tendo ganho ou tendo perdido, é aqui a divulgar o relatório? Não parece justo estar com essas congeminações. O auditor não tem nenhuma competência judicial, não está aqui para apurar a realidade dos factos e condená-los, não, só verifica os factos contabilísticos, ponto. Agora, o resto é com a justiça, não é? Como já tem sido na investigação que está a ser feita. O que é que o Presidente pode fazer? Nada. Só podemos discutir politicamente nós, mas o Presidente da Câmara pode fazer nada. Se há ali algum indício indicado numa auditoria desta natureza, só pode remeter para o Ministério Público. Eu julgo que não fará outra coisa. Mas o Ministério Público provavelmente já tem estes dados e mais alguns, sei lá. Isso provavelmente para o Ministério Público nem sequer será novidade, não é? Mas agora a gente discute no plano político. Ivan Gonçalves, não sei se já teve a oportunidade de ler o relatório da auditoria. Que notas é que nos quer trazer? Bom dia. Bom, eu quero cumprimentar-vos a todos e aos nossos ouvintes. Não tive ainda a oportunidade de ler o relatório da auditoria, li as notícias relativamente a esse mesmo relatório, mas há aqui várias coisas que eu gostava de dizer relativamente ao debate que estamos a ter. Não me parece, vamos ver, nós temos eleições daqui a um mês. Para essas eleições também é relevante saber se há indícios de ilegalidades ou não. E, portanto, obviamente que a divulgação do resultado desta auditoria beneficia os adversários de Maria das Dores Meira. Bom, isso é verdade, é utilizado do ponto de vista político. Aquilo com que eu não concordo em nada com o que o Nuno Matias diz é que, do ponto de vista ético, esse ponto não devia ser utilizado.
é óbvio que é relevante saber se uma candidata, que neste caso é a candidata apoiada pelo PSD, há indícios de ter cometido ilegalidades ou não. Ninguém está a dizer que é culpada. Mas saber que existem esses indícios, e depois das duas uma, ou nós podemos dizer a auditoria não foi feita de forma independente. Isso é um tema. E Maria das Dores Meira pode dizê-lo, pode dizer que é tudo uma maquinação, está no seu livre direito. Agora, se assumirmos que a auditoria foi feita por uma entidade independente e com aquilo que já sabemos que existem indícios de ilegalidades, e essa parte parece que ninguém contesta, porque nós já sabíamos grande parte daquilo que estava nesta auditoria, e todos nós, penso eu, percebemos que há coisas que realmente não são normais, ou pelo menos que podem levantar problemas do ponto de vista legal, é a nossa percepção. Essa percepção conta do ponto de vista político. Conta, quer dizer, nós não podemos fingir que não sabemos. Desculpem usar este exemplo, mas isso seria o mesmo que dizer, ou melhor, o que é que diria hoje o PSD se, por exemplo, o Partido Socialista apoiasse José Sócrates para uma qualquer eleição, apenas com o fundamento de que não existe nenhuma condenação em tribunal. Não existe, mas existe uma percepção pública sobre uma série de comportamentos. E sobre isso podemos ir buscar uma série de outros casos. Isto não tem nada a ver, por exemplo, vamos ver uma coisa, eu lembro-me quando 15 dias antes das últimas eleições legislativas, o Ministério Público, com o Procurador-Geral da República nomeado pelo Primeiro-Ministro, vem, por exemplo, abrir uma investigação preventiva, uma figura que não existe, para tentar colocar o secretário-geral e secretário-geral do Partido Socialista e candidato a Primeiro-Ministro no mesmo rol de suspeitas em que o Primeiro-Ministro estava colocado. Isso sim é uma questão, porque depois, uma semana depois das eleições, percebe-se que afinal não havia nada para investigar. Isso sim eu diria que é minimamente estranho. Agora, neste caso, acho que não existia nenhuma alternativa, ou melhor, não existe nenhuma alternativa, é normal que quem tem os dados na mão queira que eles sejam conhecidos antes das eleições. E a opinião pública tem direito a saber que há uma entidade independente que diz que há aqui uma suspeita que é no mínimo grave. Agora, ninguém está a condenar a pessoa em causa, acho claramente que o PSD tem um problema em mãos, porque o Manuel Pisco referia-se ao líder parlamentar do PSD, que não é só líder parlamentar, é mesmo secretário-geral, como o Manuel Pisco disse a dada altura. É o secretário-geral do PSD, o secretário-geral do PSD, o PSD, cauciona esta candidatura. Vamos ver o que é que acontecerá no futuro, mas eu acho que, até porque, como também já falámos aqui várias vezes, nenhum de nós tem certezas sobre os efeitos que estas coisas têm nos resultados eleitorais, até podem não ter nenhum. Agora, aquilo que já sabemos não deixa de ser grave e provavelmente terá o seu seguimento em tribunal. Depois vamos ver o que é que acontecerá e caso Maria das Dores Meira será com certeza eleita para o Executivo, vamos ver se será eleita Presidente de Câmara ou não, tendo a achar que não, mas vereadora será pelo menos, e depois o seu mandato será também, as instituições legais, obviamente, judiciais também, terão uma consideração sobre o exercício desse mesmo mandato. Agora, eu acho que o PSD deu aqui um passo que é estranho, vai apoiar a antiga Presidente, apoiada pela CDU, pela PCP, que criticou durante anos. Essa parte já era um pouco estranha, e com estas suspeitas que se adensam, acho que é estranho que o PSD não tenha nada a dizer sobre isto, ou pelo menos que não ache estranho algumas das acusações que são feitas. Mas pronto, vamos ver qual é que é o resultado que isto terá nas eleições. Quanto à oportunidade da divulgação, desculpem, mas eu não acho que... Quer dizer, não estamos a falar de um daqueles casos, como por exemplo acontece regularmente com o Fernando Medina. Cada vez que há eleições do Partido Socialista, o Fernando Medina é envolvido é relembrado que o Fernando Medina foi investigado num caso sobre o qual já foi inocentado por diversas vezes, e todos sabemos que essas coisas aparecem nesses momentos-chave. Não é disso que está em causa, são questões que foram alegadamente feitas durante o exercício do mandato do Presidente da Câmara Municipal de Setúbal. Ora, Maria das Dores Meira candidata-se precisamente ao mesmo cargo, e portanto obviamente é relevante saber como é que exerce este cargo, até para os eleitores. Nuno Matias, presumo que queira dar aqui alguma réplica a algumas das coisas que foram ditas. É assim ou não? Sim, vamos lá ver. Aqui a questão é exatamente a oportunidade de um processo que ainda está a correr. É que nós não podemos misturar com outras situações que vieram efetivamente a público. O Ivan estava a falar até no exemplo de José Sócrates. O José Sócrates foi objeto de acusação
e, portanto, foi constituído arguido. Nós aqui estamos a falar num processo que ainda está a correr. Eu nem sequer estou a fazer juízo de valor para saber se há razão ou não. Eu estou a afirmar, e já o tinha dito anteriormente, portanto tem que ser coerente com isso, porque é aquilo que eu acho. São acusações graves que, a confirmarem-se, têm uma gravidade que deve ser penalizado, mas essa situação ainda não foi objeto de decisão ou pronúncia para se determinar se a pessoa é ou não constituída arguida para depois ser julgada. Não sendo isso, nós estamos de forma extemporânea, e por isso é que eu digo que há aqui uma razão de timing que devíamos ponderar, porque se estivéssemos a falar de uma situação onde o próprio Ministério Público já tivesse constituído arguido, era uma situação, apesar de não haver uma condenação, mas era uma outra situação. Estamos a falar de uma auditoria interna promovida legitimamente pelos órgãos autárquicos e que, sabendo-se as conclusões, se entendeu a 30 dias das eleições torná-lo público. Mas neste caso estamos a falar em algo que ainda é um início do processo, como o Manuel disse bem, necessariamente se há estas conclusões tem que se remeter para o Ministério Público. Eu faria exatamente o mesmo, mas não faria disto um instrumento político, porque necessariamente, como aqui também já foi dito e eu concordo, não se sabe exatamente qual é também o efeito psicológico no cidadão eleitor, porque muitos podem achar que é aqui uma perseguição para factos que ainda não estão determinados e avaliados pelos órgãos competentes. E, portanto, dito isto, acho que temos que pensar que o serviço que todos nós fazemos à democracia tem que ser um serviço de responsabilidade equilibrado, no sentido de não estarmos a contaminar processos que os eleitores têm a última voz, e com este tipo de expedientes a única coisa que se faz é aqui processo de um lado de ataque, de outro de vitimização, que não beneficia ninguém a não ser quem faz discursos populistas. E acho que devíamos ponderar e aprender para evitar chegar a esses extremos. Nuno Matias, perante o que começou por dizer agora nesta última intervenção, tenho que lhe fazer uma pergunta. Diz que o que está em causa é apenas ainda uma auditoria, é diferente do caso de outros casos, designadamente de José Sócrates, porque aqui não há uma acusação. O que me leva a perguntar-lhe se Maria das Dores Meira viesse a ser constituída arguida, entretanto, defende que as coisas seriam diferentes, que já não deveria ser candidata, ou pelo menos que o PSD já não deveria apoiá-la? Bom, vamos lá ver, eu aí posso lhe dar a minha opinião pessoal. Eu acho que era de evitar. Agora, necessariamente nós estamos a falar a 30 dias de eleições, ou 29 dias de eleições, que leva a que os processos estejam em andamento, e deveria haver aqui um posicionamento de equilíbrio em relação ao que está em causa. Se me dissesse que a Maria das Dores Meira já era constituída arguida antes dos processos de decisão e da formalização das candidaturas, eu dou-lhe a minha opinião pessoal. Eu acho que aí o PSD nunca devia apoiá-la. Mas essa questão ainda não se colocou, não sei se se vai colocar, e neste momento é extemporâneo estar-se a fazer esse julgamento. Agora, isso não retira a gravidade das acusações que lhe estão a ser feitas, e por isso os órgãos próprios devem avaliar, e em nenhum momento eu, cidadão, e eu, militante de um partido e dirigente, ponho em causa que isso tenha que acontecer, seja com alguém que é apoiado pelo PSD ou apoiado por outro partido. Aquilo que eu acho é que nós fazemos um mau serviço à democracia ao estar a contaminar os processos eleitorais tão em cima dos mesmos, quando aquilo que estamos a falar é de uma auditoria, não é de uma conclusão ainda do Ministério Público, Sim, nem é de uma formalização da acusação. Isso o Nuno já deixou bem claro aqui em diversos momentos hoje. Manuel, acrescentar uma coisa só em relação àquilo que o Nuno está a dizer. Eu não disse, e não digo, que o PSD fez mal em tomar essa posição. Eu não disse isso. Aliás, o PSD, como qualquer outro partido nessas circunstâncias, nem podia deixar de fazer o que fez. Portanto, ainda não há acusação. Quando declarou o apoio a esta candidata, os mesmos factos que agora vêm através de uma auditoria contabilística já eram conhecidos que estavam em investigação. Não houve alteração do quadro. Portanto, o PSD fez aquilo que, em termos honestos, não é? Declarou apoio a uma candidata em umas circunstâncias, tem que o manter. Quando houver uma acusação é outra coisa diferente, mas assim, mesmo assim os partidos fazem uma coisa numa altura, outra coisa noutra, não é? Mas eu não retiro, não estou a criticar que o tenha feito, mas repetiu e fez-o bem. Portanto, em termos de coerência, não podia fazer outra coisa. Não podia fazer outra coisa. E muito bem que tenha reafirmado esse apoio. Mas agora,
também só quero lembrar uma história, aquilo que a gente pode retirar como ilação de quem é que vai tirar proveito disto, ainda não se sabe. Essas coisas ainda não se sabe, mas o que era bom em todo o caso era lembrar que estes procedimentos, estes processos nem sequer são virgens nas instâncias judiciais, porque pelas mesmas razões, lembramos que no tempo da Troika foram reduzidos os valores que as câmaras podiam encontrar em prestações de serviço e também foi reduzido a remuneração dos políticos, dos autarcas, dos eleitos. E houve vários casos que tiveram um procedimento semelhante e acabaram por, de uma forma ou de outra, através de esquemas desta natureza, nunca terem reduzido na prática a sua remuneração. E vários presidentes de Câmara foram condenados exatamente por este tipo de coisas. Portanto, nem sequer é um processo de investigação novo para as instâncias judiciais. Portanto, pode ser que mais cedo ou mais tarde, não importa. Importa é que chegue a conclusões. O resultado das eleições, não podemos estar constantemente a dizer, a querer nos defender da exploração política destes casos, dizendo que ela vem aí, que eu saiba, nem da parte até agora, nem da parte da CDU, nem da parte do Partido Socialista, nem da parte do PSD local, não é? Houve exploração política disto, ninguém se tem pronunciado, mas o Nuno está insistentemente a dizer que não pode haver exploração política, não pode haver, com isso está a fazer exploração política. Vamos passar para outro tema, só deixar aqui duas notas. Uma delas é que o Manuel Pisco estava a dizer, que desde que com as imposições da Troika foram reduzidos os rendimentos dos titulares de cargos políticos, creio que foi em 2016, houve um recurso às ajudas de custo para compensar essa perda de rendimentos. Em Setúbal, os factos mostram que há essa coincidência. Este recurso às ajudas de custo por parte de Dores Meira coincide com essa redução dos rendimentos dos presidentes de Câmara. E dizer uma outra coisa, quanto aos efeitos que este tipo de casos terão nas eleições, não dá para perceber, e mesmo depois das eleições eventualmente serão difusos e continuaremos sem entender verdadeiramente, mas há uma coisa que salta à vista: parece que não há uma grande censura por parte do eleitorado quanto a determinadas condutas que, pelo menos judicialmente, são censuráveis. Basta olharmos para o caso de Isaltino Moraes. E a acrescentar a isto, há também que uma grande ignorância, para além de um alheamento, há uma ignorância por parte de boa parte do eleitorado. Basta ver no caso de Setúbal, em que nós vemos que os comentários que os eleitores fazem a estes factos, à medida que vão sendo relatados, é que o atual presidente, que é da mesma cor política que era Dores Meira, era seu vice-presidente, como é que não sabe destas coisas? Quando André Martins não era vice-presidente de Dores Meira neste período em que estão em causa estes factos. No último mandato ele já era presidente da Assembleia Municipal e não vice-presidente. Portanto, isto daria também uma profunda reflexão sobre a exigência que temos do lado do eleitorado, que também ajuda a determinar a qualidade do sistema, mas não é esse hoje o nosso foco. Deixaremos eventualmente para outro programa. E agora passaremos ao segundo... Francisco, deixe-me só dizer uma coisa, 20 segundos, é porque eu também não defendo, não me parece sequer sério que nós criemos uma equivalência entre ser indiciado ou ser suspeito ou de uma condenação. Aliás, e ao longo dos últimos anos também temos visto que muitas vezes o Ministério Público não se dá sequer ao respeito de nós acharmos que uma sequer suspeita é assim tão grave como isso, e nem sequer é esse o caso em que nós estamos. Ainda estamos a falar de uma auditoria, não tem a ver com uma ação do Ministério Público. Agora, aquilo que eu disse e que me parece é que nós não podemos deixar de saber aquilo que sabemos, independentemente da pronúncia que os tribunais possam vir a ter sobre o caso. E isso, sendo a 2 meses das eleições, a 3, a 1, a 6, obviamente é relevante, e obviamente os agentes políticos é normal também que o usem, nem que seja para dizer o candidato A ou o candidato B tem melhores condições para exercer o cargo, porque estas matérias também são relevantes para nós percebermos a forma como cada um dos candidatos exerce o cargo. Não estava a referir relativamente depois à questão de pormenor, qual é que é o melhor ou deixa de ser. Acho que não era disso que estávamos a falar, é mesmo sobre o facto destas questões se saberem, se ter sabido em cima das eleições, enfim, e agora, mais uma vez, não podemos não saber aquilo que já sabemos.
Bom, passamos então para o segundo tema de hoje, que provavelmente será o último. Tenho dúvidas se temos tempo de ir ao terceiro, mas o terceiro tem a ver com o novo estatuto da Península de Setúbal e a possibilidade de virmos a ter outros apoios comunitários ou linhas de financiamento, neste caso europeias, mas não propriamente um apoio comunitário. E haverá oportunidade para isso no futuro, uma vez que esta nova qualidade da Península de Setúbal ainda agora apenas está a começar. Vamos ter muito futuro neste novo âmbito. O segundo tema de hoje são as eleições autárquicas. Muita coisa decorreu desde a última vez que discutimos este tema, ainda antes de férias. Durante o mês de agosto e agora nos últimos dias houve novidades, desde logo quanto ao contexto político. Houve o acidente no Elevador da Glória, que teve muita repercussão no debate político e autárquico. Temos também aqui alterações no distrito de Setúbal. Por exemplo, em Setúbal o Chega mudou o candidato à última hora, no último dia em que poderia fazê-lo para inscrever a lista, trocou o cabeça de lista. Temos também as campanhas a decorrer, já dá para ter alguma pequena ideia sobre a percepção, o acolhimento por parte dos eleitores, das populações. Temos os debates também em curso, promovidos pelo Setubalense. Já houve 6 debates em 14 que estão a ser promovidos e hoje mesmo, este sábado, o Partido Socialista tem uma convenção, creio que é hoje, uma convenção nacional autárquica em Coimbra, onde vão juntar os candidatos e focar-se nesta batalha das eleições autárquicas. E sobre o Partido Socialista há também a registar que esta semana o secretário-geral José Luís Carneiro esteve no lançamento de 2 candidaturas aqui no distrito. Esteve na Moita, ao lado de Carlos Albino, e esteve também em Almada, ao lado da autarca Inês de Medeiros e dos restantes candidatos, incluindo também Ivan Gonçalves. E começava mesmo por si, Ivan Gonçalves. O que é que quer destacar quanto às eleições autárquicas decorridas estas semanas em que não temos falado do tema? O que é que lhe parece que é de ressalvar? Bom, obviamente o ambiente político acabou muito por ser contaminado pelo acidente do Elevador da Glória, que obviamente todos lamentamos e que no fundo vem trazer uma incerteza ao resultado das eleições de Lisboa, eu diria que muito mais causada pela atitude que o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa teve a seguir ao acidente, ao centrar a discussão muito em si próprio e não me parece sequer que a forma como tentou descartar responsabilidades tenha sido muito correta, até no momento em que vivíamos naquele momento em que imediatamente a seguir ao do acidente. Mas bom, nós temos que nos focar aqui nas dinâmicas do nosso distrito, apesar delas serem sempre contaminadas por este contexto nacional, e eu diria que este apoio do secretário-geral do Partido Socialista, que veio ao distrito de Setúbal, mas que já tinha vindo e não é apenas a presença do secretário-geral. Ontem também em Palmela o Partido Socialista apresentou a sua candidatura, e eu acho que aquilo que é o objetivo do Partido Socialista é tornar-se na principal força autárquica do distrito. O Partido Socialista não tem 6 câmaras, ou governa 6 câmaras em 13, a CDU governa 7 câmaras. Apesar de tudo, em número de freguesias, julgo que o Partido Socialista já é o partido mais votado, e aquilo que é importante também para nós, e aqui também falo enquanto dirigente do Partido Socialista, é tentar ter uma vitória neste ciclo, demonstrando que a governação do Partido Socialista faz a diferença. No caso da Almada, por exemplo, que refere, nós tivemos a Inês de Medeiros é Presidente de Câmara há 8 anos, e aquilo que procuramos é, no fundo, avançar para um terceiro mandato, depois de quase 5 décadas de governação da CDU, que nos parece que estes 8 anos têm sido 8 anos bem conseguidos para o Conselho e que têm conseguido alavancar ou projetar outro desenvolvimento que não foi possível durante algumas décadas. Obviamente que ainda há muito por fazer, e é esse trabalho que nós queremos continuar a fazer aqui em Almada, nos concelhos onde o Partido Socialista governa, e procurar também nos outros alguma mudança que permita no fundo sedimentar a posição do Partido Socialista. O caso de Setúbal, de que falávamos há pouco, é um caso evidente, onde me parece que o Partido Socialista não diria que é favorito, mas onde tem uma posição onde pode permitir
ter uma vitória que eu acho que era muito importante para o desenvolvimento da cidade de Setúbal. Ivan Gonçalves, não posso deixar de lhe fazer uma pergunta depois do contexto que apresentou aqui. Assinalou a ambição, a expectativa do Partido Socialista de passar a ser a força autárquica mais representada no distrito. Agora tem 6 câmaras em 13, o PCP ou CDU ainda tem mais uma, e essa aproximação, essa tendência já vinha há cerca de uns 8 anos a esta parte, com maior intensidade. O facto de agora, aparentemente, pelo menos aparentemente no contexto nacional, o Partido Socialista não estar num momento tão alto como estava há 4 anos e até há 8 anos, não receia que isso tenha depois uma correspondência nas eleições autárquicas e que interrompa esta tendência do PS subir aqui no distrito de Setúbal? Bom, eu não tenho grandes dúvidas de que não ajuda, ou seja, é um facto aquilo que o Francisco refere. Essa tendência é uma tendência que vem de 2017, foi porque em 2013 a CDU venceu 11 câmaras no distrito, o Partido Socialista 2, é em 2017 que se dá de alguma forma essa viragem, em 2021 ela é consolidada e intensificada. Agora, eu acho que há aqui 2 dinâmicas que são diferentes. A dinâmica nacional, obviamente, o cenário atual não é o mais favorável ao Partido Socialista, pelo menos não é tão favorável como em 2017 e 2021, mas aquilo que eu penso é que os eleitores sabem distinguir aquilo que é uma votação do que é outra votação. E também me parece que nos municípios que mudaram para a governação do Partido Socialista, dificilmente existirão retrocessos, porque acho que os eleitores sentiram diferença na governação e, portanto, que vão voltar a dar a vitória ao Partido Socialista. Depois, se as vitórias são mais expressivas, menos expressivas, acho que depende muito das dinâmicas locais. Ivan Gonçalves, deixe-me fazer-lhe mais uma pergunta. O distrito de Setúbal está aqui cheio de incógnitas. Há muitos concelhos em que temos que jogar com duplas ou com triplas para conseguirmos fazer este totoloto autárquico. E estou-me a lembrar do caso de Santiago do Cacém, onde há uma candidatura, o movimento Somos Todos Cidadãos, STC, que tem como cabeça de lista o advogado Bruno Pereira, que tem o apoio do PS, tem o apoio do PSD, tem o apoio da Iniciativa Liberal também. Isso já foi assumido publicamente, não tinha sido de forma tão clara antes, mas foi assumido agora no debate promovido pelo Setubalense em Santiago do Cacém. O que lhe queria perguntar era se por acaso a vitória em Santiago for desse movimento, o PS vai considerar como mais uma Câmara que também é socialista? Bom, claramente ele era do não Partido será uma Socialista, vitória. o Bruno Pereira, sim. Sim, mas não será uma vitória apenas do Partido Socialista, mas também do Partido Socialista. Obviamente é um caso diferente dos outros todos, onde o Partido Socialista tem candidatos próprios. Neste caso, o PS, apesar de estar bem representado nesse movimento, não é o Partido Socialista que se apresenta a eleições. Agora, eu acho que existe é um bom exemplo, nesse caso, existiu uma mobilização de grande parte dos partidos adversários da CDU para tentar mudar os destinos da autarquia. A CDU sempre governou desde o 25 de Abril a autarquia de Santiago do Cacém, e acho que depois, essas coligações que se fazem com o PS, com o PSD, com a Iniciativa Liberal, enfim, como em muitos outros casos onde a CDU já governou no passado com o apoio do PSD, fazem parte. Eu acho que a única linha vermelha que deve existir é mesmo com aqueles que estão contra, que estão para lá do que é aceitável num regime democrático, e aqui estabelece essa linha vermelha muito evidente com o Chega. A partir daí, acho que é normal que existam esses entendimentos que estão, não, porque muitas vezes são condicionados pelas dinâmicas locais. É que existe. E é isso mesmo que eu ia destacar, Ivan Gonçalves, e peço desculpa de interromper, mas também temos que passar ao Manuel Pisco ou ao Nuno Matias. O caso de Santiago do Cacém parece-me um exemplo paradigmático, que está ali constituída uma frente anti-CDU. Todos os partidos acabaram por apoiar este movimento, pertencimento movimento independente. Nenhum dos partidos apresenta candidatura, além do Chega, e de 2 partidos de esquerda, o Bloco de Esquerda, o PAN, e 3 partidos e o LIVRE, que também tem uma candidatura, que é a Plataforma Renovar. Os outros partidos renunciaram a ter candidaturas, estão todos juntos nesta frente contra a CDU, e o que é facto é que aritmeticamente
recorrendo às médias das últimas eleições, a CDU não teria hipótese de vencer, se bem que as eleições, como sabemos, sobretudo as autárquicas não são aritmética, e a CDU tem também um candidato muito forte, Vítor Proença, que tem muita experiência, já foi presidente da Câmara de Santiago muitos anos, e portanto continua sem haver certeza de quem é que vai ganhar. Peço desculpa, Ivan, não lhe dar novamente a palavra, pelo menos para já, mas já não temos assim tanto tempo, só temos 9 minutos, e também queria ouvir o Manuel Pisco e o Nuno Matias. Manuel Pisco, o que é que quer destacar quanto às autárquicas? A CDU continua com boas perspectivas de continuar a ser a força mais votada no distrito, ou acha que realmente isso está em causa? Sim, curiosamente continua. Quer no caso de Setúbal, o caso de Alcácer, de Santiago do Cacém. Santiago do Cacém são todos contra a CDU. O caso de Setúbal também há muita vontade de dar a volta aqui em Setúbal, mas quer dizer, nós temos 25 anos de confiança da população. São 5 mandatos completos que o Partido Socialista tenta ganhar esta vantagem, e não tem conseguido, porque a população tem-se mantido consistentemente a reconhecer o trabalho da CDU, com vários protagonistas à frente em termos de presidência. Não sei se é aí que eu quero chegar. Portanto, há um modo de trabalhar nas autarquias que a população reconhece. Em Grande, na Santiago do Cacém, em Setúbal e noutros, mas isto não é sempre a mesma coisa. Agora, há um dado novo que é bom considerar em termos de posição relativa na área metropolitana de Lisboa, inclusive, que é a entrada provável entrada do Chega. O Chega é capaz de entrar em algumas câmaras e se entrar e se ganhar alguma presidência, vai baralhar as contas a esta predominância na Península de Setúbal e na área metropolitana. A Península de Setúbal tem muita importância, porque a partir de 27 vai passar um minuto 2, vai ter um peso diferente na área metropolitana, e portanto a malha eleitoral autárquica no conjunto da área metropolitana, isso sim é que vai ter estou convencido que vai ter algumas alterações e vai ser importante. Portanto, a aposta forte do Partido Socialista em tentar ganhar mais alguma Câmara para ganhar esse peso maioritário, compreende-se por esta razão, mas também é preciso entender que as coisas podem se baralhar bastante, porque os outros também querem manter a posição relativa que têm, como nomeadamente a CDU, e a entrada do Chega, se ela acontecer, não é provável que se evapore os votos todos do Chega que houve nas eleições nacionais, mas também é verdade que se fôssemos a contar apenas com os votos em eleições nacionais para a CDU não teria Câmara nenhuma praticamente, não é? Portanto, a votação, as eleições para autarquias têm a especificidade local, a sua particularidade e a confiança nas pessoas que fazem uma certa gestão autárquica. No caso, a CDU tem sido repetidamente e ao longo do tempo reconhecida, tem peso. As pessoas têm de facto peso, e o projeto político tem peso, e ele é diferente ao nível autárquico e ao nível nacional. Portanto, esta alteração na malha que pode existir, como muito provavelmente vai existir, na malha autárquica da área metropolitana, parece-me que vai ser o facto mais relevante para nós aqui no plano regional, vai ser um facto mais relevante para as próximas eleições autárquicas. Nuno Matias, 4 minutos para o final do programa. Também o que é que quer destacar agora do momento autárquico, agora que já estamos praticamente a um mês das eleições, praticamente não, mesmo a um mês das eleições, o PSD, acho que é uma das coisas a destacar, desta vez joga aqui pelo menos em 3 tabuleiros, assim de forma mais direta. Já há alguns anos que tem pretensões sobre a conquista da Câmara do Montijo, que este ano é um daquelas triplas, acho que pode ganhar o PS, o PSD e até o independente Fernando Garia, e além disso o PSD está também em Setúbal com Douros Meira em jogo, e está também em Santiago do Cacém com a candidatura dos Somos Todos Cidadãos. Bom, aquilo que se espera, e eu enquanto social-democrata, apesar de não ser candidato nestas eleições a absolutamente nada, é que o PSD e os seus projetos em cada um dos concelhos do Distrito de Setúbal possam alavancar os resultados, na certeza de que eu confio que são personificados por pessoas, cidadãos e projetos políticos que podem ajudar a construir mais soluções em benefício dos cidadãos. Aquilo que o Francisco acabou de dizer é realmente, em teoria, os concelhos onde poderemos ter melhores resultados. Eu espero que também noutros, a começar também na minha terra, em Almada, mas
aquilo que é fundamental, ou seria fundamental, é conseguirmos uma primeira autarquia, neste caso Câmara Municipal, porque juntas já tivemos, no Distrito, para fazer no Distrito aquilo que já temos feito no país, porque eu acho que é inquestionável que os autarcas do PSD em todo o país têm feito muita obra e têm conseguido apresentar projetos de desenvolvimento. Infelizmente, no Distrito de Setúbal, realmente nunca tivemos essa oportunidade e seria importante tê-lo, seja no Montijo, seja em locais onde apoiamos movimentos independentes, mas onde temos também participação e influência. Claro que, como estava a dizer o Ivan, e bem, por exemplo, no caso de Santiago de Cacém, onde o movimento é apoiado pelo PS, pelo PSD, pela IEL, não estamos a falar de uma autarquia que passaria a ser do PSD para a contabilização, chamemos-lhe assim, da Associação Nacional de Municípios. Mas queremos reforçar, e penso que há todas as condições para fazer esse reforçar de número de autarcas, e espero eu também poder de intervenção para mudar a vida das pessoas. Bom, e com isto chegamos ao final do programa de hoje. Já nos faltam aqui apenas 2 minutos. Eu não sei se alguém quer ainda acrescentar alguma coisa, ainda que telegráfica, àquilo que aqui dissemos, Manuel Pisco ou Ivan Gonçalves. Não há... Não, acho que o tema está lançado, agora é ir para o terreno e ver o que é que acontece. Muito bem, chegamos então ao final do Política Local deste sábado, dia 13 de setembro. As eleições autárquicas são dia 12 de outubro, portanto faltam menos de 30 dias, digamos assim. E vamos depois ver a resposta para todas estas incógnitas que temos aqui nestas autárquicas, que são muito diferentes de outras que já tivemos no passado, com fatores novos em quantidade. Manuel Pisco, da CDU, Ivan Gonçalves, do PS, e Nuno Matias, do PSD, estão de volta de hoje a 8 dias. A Semana Política está no ar aos sábados às 11 da manhã e repete aos domingos à 1 da tarde, e fica depois também disponível em podcast. Desejo uma boa tarde a todos, um bom resto de fim de semana. Voltamos de hoje a 8 dias.